pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula da nossa nova revista, a nossa nova revista que acompanha a história de Josué pela conquista da Terra Prometida. E eu tenho um novo mapa, vocês lembram daquele mapa que a gente tinha antes, que a gente acompanhou Moisés e a ida do povo, a saída do Egito para a Terra de Canaã. E agora eu tô com um mapa aqui, ó, da Terra de Canaã, a Terra Prometida. É essa terra aqui que Josué ia liderar, ia conquistar, liderando o povo de Deus. Então a gente vê aqui, ó, todas as regiões, todas as cidades, e aí na aula passada a gente viu que o povo tinha conquistado a primeira e uma das mais fortes cidades que tinha lá na terra de Canaã, que era a cidade de Jericó. Essa aqui, ó, Jericó. Foi aquela que Deus mandou que o povo deveria rodear a cidade durante 7 dias, e aí no sétimo dia, após darem 7 voltas na cidade, eles deveriam gritar, os sacerdotes tocando as trombetas, e aí todos os muros, todas as muralhas da cidade iam cair, e os soldados poderiam invadir a cidade e conquistar ela para a nação de Israel. E foi exatamente o que aconteceu. A gente viu a história de Raabe, que ajudou os espiões a entrarem na cidade, a se esconderem por ali, e ela e a sua família terminaram sendo salvos, foram os únicos que não morreram na conquista de Jericó. Ela se casou com um soldado de Israel e entrou para a família que lá para frente, muito tempo depois, ia dar origem a Jesus. Mas foi uma grande história, foi uma grande conquista, mas ainda tinha muito que fazer. Ainda tinham muitas cidades que precisavam ser conquistadas. E a próxima cidade que o povo de Deus deveria conquistar é essa que está logo aqui em cima de Jericó. Chamar a cidade de Ai. Ai era uma cidade, assim, em comparação a Jericó, muito mais fraca e, teoricamente, seria muito mais fácil do povo de Deus conquistar a cidade de Ai, já que eles tinham acabado de derrotar uma das mais poderosas cidades, que era de Jericó. Então o pessoal chegou lá para Josué e disse: Josué, vê só, Ai vai ser moleza. Se a gente já conseguiu conquistar Jericó, Ai não vai ser problema para a gente. Você pode mandar pouquinhos soldados, mande lá que a gente num instante vai conseguir conquistar a cidade. E foi o que Josué fez. Ele nem consultou a Deus. Ele já mandou lá 3.000 soldados, que por incrível que pareça eram poucos, né? Já que o povo de Deus era muito grande. E eles foram lá na esperança de conquistar Ai, mas o que aconteceu? Os soldados de Ai colocaram os soldados de Israel para correr. Eles foram derrotados, galera. E aí, putz, como assim? O que foi que aconteceu? Josué ficou meio que sem entender por que aquilo tinha acontecido. Então ele chegou diante de Deus, diante da presença de Deus no tabernáculo, e se ajoelhou e cobriu o corpo com pó da terra, colocou roupas sujas, porque isso era na época uma forma de você mostrar tristeza. E muitos dos líderes de Israel também fizeram isso. E ele foi, orou a Deus e perguntou: Senhor, por que o Senhor deu a vitória para a gente em Jericó, que era uma cidade muito grande, muito poderosa, e a gente não conseguiu vencer, não conseguiu derrotar os inimigos em Ai? E aí Deus disse: Josué, o que é que aconteceu? Lá quando vocês foram conquistar Jericó, eu disse para vocês que nenhum soldado de Israel, ninguém, poderia levar nada da cidade. Vocês tinham que ir lá, tinham que destruir tudo e tinham que sair. Ninguém poderia levar nada. E aí Deus disse que houve um soldado de Israel que tinha pego coisas, que tinham pegado, né, que tinham trazido coisas lá de Jericó. E aí Deus disse: por conta da desobediência desse cara, desse único soldado, foi que vocês perderam em Ai. E aí Moisés perguntou, Josué perguntou para Deus quem tinha sido aquele soldado que levou o que não devia lá em Jericó. E Deus disse: eu vou falar, eu vou revelar quem foi. Mas antes eu quero que você reúna todo o povo, todas as 12 tribos. E aí Josué foi lá, mandou todo o povo se reunir, e quando estavam todas as 12 tribos lá, Deus disse: agora eu vou indicar para vocês uma das tribos. E aí eles tiraram lá na sorte, e a tribo de Judá foi sorteada. E aí depois Deus disse: agora eu quero que vocês escolham uma família. Eu vou dizer para vocês, eu vou indicar para vocês uma família. Porque o povo de Israel tinha 12 tribos, e as 12 tribos, cada uma delas tinha várias famílias. E aí quando eles escolheram a tribo, quando eles sortearam a tribo de Judá, tinham várias famílias lá. E Deus disse que eles deveriam sortear uma daquelas famílias. E aí sorteou e caiu exatamente em uma daquelas famílias da tribo de Judá. E aí Deus disse: pronto, dentro dessa família eu quero que vocês tirem a sorte mais uma vez. E eles tiraram, e a sorte caiu sobre um cara chamado Acã. E aí Josué chegou para Acã e perguntou: foi você que levou
que levou coisas lá de Jericó. E aí Acã, diante daquela situação, ele viu que não tinha mais para onde correr e ele confessou o seu pecado. Ele disse, realmente, eu pequei. Quando a gente estava lá em Jericó, eu vi uma capa muito bonita, eu vi um pouco de ouro, de prata, e eu terminei pegando aquilo e levando para casa. E aí Josué disse, por conta do seu pecado, você vai ter que pagar. Porque Deus, ele é santo e ele não aceita o pecado. Ele perdoa o pecado, mas ele não deixa impune o pecador. O pecado, ele tem que ser tratado, tem que ter disciplina. Então, acontece que Acã e toda a sua família morreu. Porque a família de Acã tinha sido cúmplice com eles. Eles ajudaram Acã a guardar tudo aquilo que ele tinha levado da terra de Jericó. E no final, todo mundo morreu. E o que é que a gente aprende com essa história? A gente aprende que o nosso pecado ele tem consequências. Deus manda que a gente viva de uma forma e a gente tem que viver de acordo com essa forma que Deus mandou que a gente viva. E aí toda vez que a gente se desvia disso, toda vez que a gente desobedece a Deus, isso traz consequências pra gente. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que sempre ser fiel e obediente ao Senhor. E aí o nosso versículo de hoje, é um novo versículo, vai trazer isso pra gente. Está lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Vai dizer o seguinte, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Transgressões é desobediência, é pecado. Aquele que encobre os seus pecados não vai prosperar. Nós não podemos encobrir, disfarçar, esconder os nossos pecados. Quando a gente peca a Deus, a gente tem que se achegar e pedir perdão para Ele, porque Ele é misericordioso e vai nos acolher de volta. Tá bom, galera? Fica aí a lição para vocês, a gente vai orar, então, para finalizar mais essa aula. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa aula. Obrigado, Senhor, porque Tu és santo. E te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais parecidos contigo. Nos ajuda a obedecermos as Tuas ordens e a vivermos de acordo com a Tua vontade. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Foi mal, galera, não estar com vocês aí hoje, mas eu acho que no próximo domingo a gente vai estar junto lá na igreja. Até lá, fiquem todos com Deus. Valeu, galera.